Oi, gente, tudo bem com vocês? E aí, vamos para mais uma videoaula de correção das nossas atividades. Dessa vez, não é de uma atividade qualquer, né? Da nossa avaliação que aconteceu na semana passada. Eu quero pedir a vocês, né? Na verdade, eu quero agradecer a vocês por terem me ensinado algumas coisas no YouTube. Eu vi que vocês perceberam lá que eu estava fazendo alguma coisa errada, mas que rapidamente foram lá e me ajudaram a consertar. Vocês entendem muito mais de tecnologia do que eu, mas eu tô aqui, né? Tô tentando, vou gravando, vou fazendo e o que eu puder melhorar eu vou fazer por vocês, tá bom? Vamos para nossa avaliação, né? A gente fez uma provinha contemplando todos os conteúdos que a gente já viu até agora, mas é óbvio que vocês já sabem que esses conteúdos não são nenhuma novidade. É, Todos eles vocês já viram no ano passado, né? Que eram conteúdos que a gente estuda no sexto ano e que a gente está revendo, que é para não haver nenhuma dúvida daqui para frente, né? No conteúdo do sétimo ano. E eu quero dizer que alguns alunos, até bons alunos, que sempre tiram nota boa, tiraram uma nota muito mais ou menos, viu? Prestem atenção, olha só. Tudo que vocês fazem, a gente presta atenção, a gente vê tudo, questões que vocês acertaram mais, questões que vocês erraram mais. Então façam com atenção. Faça lendo, tire um tempo do seu dia, se desliga de tudo e vai se concentrar na atividade. Olha só, se você fizer tudo certo agora, no começo do ano, quando chegar no meio do ano, você já tem nota suficiente para ficar tranquilo, né? Para não ficar mais tão apreensivo. Então, dê o seu melhor logo agora, né? Estude, tire 10, tire as melhores notas. Quem sabe, né? Eu vou dando as notas para vocês com os boletins e aí vocês já ficam mais aliviados, sem medo de ficar de recuperação, hein? Então, vamos lá, vamos para a nossa avaliação. Aqui na primeira questão tem uma tirinha, né? E aí a tirinha é uma mocinha que diz assim: acho que o Zé vai me achar linda com esse vestido novo. No segundo quadrinho ela encontra o Zé e diz: oi Zé, como estou? Aí o Zé vai e responde assim, parecendo uma estalta do jardim do Artuzinho. Posso brincar de estalta também? E aí ela faz essa cara de, né, quem não estava esperando essa resposta, né? Para a gente compreender essa historinha, a gente precisou ler o que estava nos balões e prestar atenção também nas imagens, nas expressões. A gente estudou isso no ano passado, quando estudou histórias em quadrinhos, lembra? Então vamos lá, na primeira questão tem assim: para que a tirinha seja completamente compreendida, é preciso observar o quê? Nós temos aqui linguagem verbal e linguagem não verbal. A linguagem verbal são as palavras que estão escritas dentro dos balões, e a linguagem não verbal são as imagens, que aí entram as expressões dos personagens, né? O cenário, tudo que for imagem é linguagem não verbal. Então, para que a gente compreenda completamente, a gente precisa dos dois, né não? Então, aqui a resposta correta é linguagem verbal e não verbal, certo? Na segunda, como a menina está se sentindo após a conversa com o Zé, no terceiro quadrinho, vocês acham que ela gostou? Vocês acham que era isso que ela esperava ouvir? Eu tenho certeza que não. Então eu acho que ela não se sentiu amada, faminta, não tem nada a ver, não estamos falando de comida, nem muito menos feliz. Então a opção correta é frustrada. Tá bom? Vamos para mais um texto. Leia o informativo abaixo para responder a questão 3, 4 e 5. O papagaio do figo de cara azul, originário da Austrália, foi considerado extinto por 130 anos. Neste mês, no entanto, um pesquisador localizou um bando dessas aves. Isso foi publicado aqui nessas letrinhas pequenas, vocês podem ver, ó, na revista Veja, em São Paulo, em abril, no dia 29 de novembro de 2006, na página 50. Essa daqui é a referência. Toda publicação ela vem de algum lugar e a referência são essas letrinhas que geralmente vêm pequenininhas no final do texto, tá bom? Então, na terceira questão, o papagaio de figo de cara azul é um exemplo de substantivo composto, né? A gente estudou isso e sabe que quando a gente junta duas palavras para formar uma só, nós estamos lidando com o substantivo composto, né? Então, o item correto aqui é o item composto. Na quarta, Austrália é um país. É escrito com primeira letra maiúscula porque é um substantivo próprio. Essa questão é dada, né? Para não zerar. Quinta questão, em que lugar foi publicado esse informativo? Estava aqui, ó, na revista Veja.
Então, o item correto aqui, ó, revista Veja, tá bom? Vamos para mais um texto para responder a questão 6 e 7. O desenhista. A professora pegou Joãozinho na sala de aula desenhando caricaturas de seus amiguinhos. Tomou seu caderno e disse: vamos mostrar para a diretora e ver o que ela acha disso. Chegando na sala da diretora, após esta olhar com atenção para os desenhos, exclamou: muito bonito, não é, seu Joãozinho? Respondeu Joãozinho com a maior naturalidade do mundo. Bonito e bem desenhado. Na verdade, eu sempre soube que era um grande artista, mas a modéstia me impedia de falar sobre o assunto. Mas agora, vindo da senhora, sei que é sincero, por isso eu fico muito contente. Aqui a gente percebe nitidamente que o Joãozinho não entendeu a ironia, né? Porque quando a diretora diz muito bonito, não é, seu Joãozinho? Ela não estava afirmando isso, ela estava sendo irônica. Ela, na verdade, queria dizer o contrário, né? Então vamos lá, o que o Joãozinho estava desenhando está dentro do texto. Se você lê o texto, você sabe responder. Né? A professora pegou o Joãozinho na sala de aula desenhando caricaturas de seus amiguinhos. Então, resposta correta, caricatura de seus amiguinhos. A palavra desenhista, que está no título do texto, é um substantivo o quê? Desenhista é uma palavra que vem da palavra desenho, é um substantivo derivado do substantivo primitivo desenho, certo? Desenho dá origem a outras palavras, então desenho é o substantivo primitivo e todas as outras são substantivos derivados. Então, nesse caso, desenhista é um substantivo derivado, certo? Vamos para mais um aqui, mais um texto. Nesse caso aqui, nós temos apenas linguagem não verbal. Por quê? Porque não temos palavras, apenas imagens. Mas a gente consegue ler e compreender completamente. No primeiro quadrinho, a Magali vem chegando sorrateira, ó, como quem vai dar um susto, né? A Mônica está lendo o texto. E aí, no segundo quadrinho, a gente percebe que é exatamente isso que ela faz. Esses tracinhos aqui, ó, né, indica, né, nos mostra que ela deu um grito, até porque está com a língua para fora. E a Mônica dá um salto, né, como quem se assustou. Olha o rosto dela, olha a expressão facial dela. E no terceiro quadrinho, a Magali já está de mão esticada, pedindo, né, como quem pede algo, e a gente vê pelo balão que tem a imagem de uma fruta. E a Mônica está em cima da árvore. Mas me digam, do início, lá no primeiro quadrinho, a intenção da Magali era fazer com que a Mônica subisse na árvore? Será que era esse o objetivo dela? Hein? Eu acho que não, né? Na verdade, ela nem imaginava que a Mônica fosse parar lá em cima, né? Ela só aproveitou que, como o susto foi grande, ela foi parar lá em cima da árvore, e como ela é muito gulosa, muito faminta, ela foi lá e já aproveitou e pediu para a Mônica dar uma fruta para ela. Entenderam? Então vamos lá, na oitava. Nesse texto, a Magali deu um susto na Mônica porque queria o quê? Apenas brincar com ela. Ela só aproveitou a situação para comer. Claro, né? Ela sempre faz isso. Tá bom? Na nona, esse texto é um exemplo de linguagem não verbal. Por quê? Pois é composto por palavras escritas? Não. É composto por gestos? Sim. E palavras? Não. Pois é composto somente por imagens? Sim. Esse é o item correto. Se tiver palavra, não é linguagem não verbal, é linguagem verbal. Próxima, leia o texto abaixo para responder a questão 10, 11 e 12. Eu não sei como começou todo esse papo de lobo mau, mas está completamente errado. Talvez seja por causa da nossa alimentação. Veja que o narrador está se incluindo. Nossa! Olha, não é culpa minha se os lobos comem bichos engraçadinhos como coelhos e porquinhos. É apenas nosso jeito de ser. Se os cheeseburgers fossem uma gracinha, todos iam achar que você é mau. E aí? O narrador da história, ele está falando na primeira ou na terceira pessoa? Se ele dissesse assim, talvez seja por causa da alimentação deles, então ele não estava se incluindo. Ele não fazia parte, né? Ele não fazia parte desse personagem que a gente está falando do lobo mau. Mas se ele está falando de nossa alimentação, então ele está se incluindo. Então ele também é um lobo mau. Entenderam? Primeira pessoa. Então o narrador da história é o quê? É um lobo mau, certo? E qual é o adjetivo utilizado para caracterizar o lobo? Ora, o lobo é mau. Ele podia ser feio, bonito, alegre, triste. Nesse caso, ele é mau. Mau é o adjetivo, né, que foi dado ao lobo, tá bom? É uma característica do lobo. Então,
Mal. Muito fácil, né? Muito fácil. Nem acredito que alguns tiraram nota baixa, mas vamos lá. As palavras começou, comem e fossem retiradas do texto são exemplo de quê? Vimos na última atividade, quando a gente revisou verbos. Sim, verbos. Ação, estado, fenômeno da natureza. Lembram disso? Outra forma da gente identificar os verbos é tentar conjugá-los. Como assim, professor? Vamos lá, primeira, segunda, terceira pessoa, singular, plural. Fácil, vamos lá. Começou. Será que dá para conjugar essa palavra? Eu começo, tu começas, ele começa. Dá para conjugar, olha só. Dá para conjugar sim. Então, começou é um verbo. E comem. Eu como, tu comes, ele come, nós comemos. E é muito bom, né? Então, comer também dá para conjugar. E fossem, vixe, fossem, é tão confuso isso. Fossem é o verbo ir no passado. E aqui nesse caso, no texto, ele ainda está no subjuntivo. Vixe, professor, está confundindo tudo. Então, peraí, não vou confundir vocês. Mas se vocês perceberam que os outros dois são verbos, então com certeza que são exemplos de verbos, né? Dá para conjugar. Se eu fosse, se tu fosses, se ele fosse, dá para conjugar, tá bom? Leia o texto abaixo. Matam ou engordam. Tem uma coisa que os adultos dizem que eu tenho certeza de que aborrece as crianças. Vá lavar as mãos antes de comer. Ela está cheia de micróbios. E agora vocês perceberam e aprenderam que também pode estar cheio de vírus, né? Pode ter coronavírus. Não coma esse troço que caiu no chão. Lave logo o machucado, senão os micróbios tomam de conta. Daí a criança vai logo pensando, coisa chata essa de micróbio. E eles vão ficando com essa fama de monstrinhos, sempre prontos para atacar em caso de desleixo. Mas sem micróbios e bactérias também não dá para viver, porque há um montão deles que são essenciais para manter a vida em nosso planeta. Quando a gente vai lavar as mãos antes de comer, fica até meio desapontado, pois não vê micróbio nenhum. E acha aquilo um exagero. É que os micróbios são microscópicos. É como o coronavírus também, né? A gente não consegue ver, mas sabe que ele existe e que causa mal, né? Os micróbios, não há como negar, são responsáveis por uma série de aborrecimentos. Gripe, sarampo, tifo, malária, febre amarela, paralisia infantil e um bocado de coisas mais. Mas também há inúmeros micróbios benéficos que decompõem o corpo morto das plantas e animais, transformando suas moléculas complexas em moléculas pequenas, aproveitáveis na nutrição das plantas. Então aqui ele está dizendo que, embora cause doenças, que seja ruim para a nossa saúde, os micróbios são essenciais para a natureza. Eles exercem uma função na natureza que é fundamental para nós, né? Já pensou se não existissem essas moléculas para alimentar as plantas? Elas iriam morrer. Sem planta não há oxigênio, sem oxigênio a gente ia morrer. Então os micróbios são fundamentais para a gente. A gente não pode comer, não pode colocar para dentro, né, nosso estômago, mas ele é essencial para a natureza, entendeu? Então, concluindo, o vilão de nossa história, portanto, não é totalmente malvado. Se ele desaparecesse, nós também acabaríamos junto com ele. E aí, o assunto do texto é o quê? A chatice dos micróbios, a falta, o papel ou o desaparecimento. Bom, em algum momento ele diz sim que os micróbios são chatos, porque a gente tem que ficar o tempo todo lavando a mão e a gente nem enxerga e o machucado, mas não é todo o texto que vai falar só sobre a chatice. Também a falta e o desaparecimento. Ele diz isso mais precisamente no final, né? Que se desaparecesse a gente iria morrer, porque é necessário se desaparecer do planeta os micróbios, né? Desculpa. Então, assim, a falta e o desaparecimento e a chatice são elementos do texto, mas não é o texto na sua totalidade. Não é o assunto do texto. O assunto do texto é o papel do micróbio na nossa vida. Ele em algum momento é chato, ele pode causar doença, ele é invisível. Olha como várias características falando, abordando o papel do micróbio na nossa vida. E também fala da importância dele na natureza, que sem ele a gente não existiria. Então, o assunto do texto é o papel dos micróbios. Entendeu? Aborda tudo, todo o assunto. Leia o trecho retirado do texto. No trecho, mas também há inúmeros micróbios benéficos que decompõem o corpo morto das plantas e animais.
Benéficos é uma qualidade do substantivo micróbio, portanto, é uma característica. Esses micróbios podem ser benéficos, maléficos, invisíveis, são características. Essas características são adjetivos. Entenderam? Nesse caso aqui, benéficos. Benéfico é um adjetivo do substantivo micróbio, certo? E na última, a palavra grifada benéficos significa que faz bem, benéfico. Maléfico, benéfico. Essa foi dada, né? Que fazem bem. E aí? Acertaram? Acertaram muitas, poucas. Agora é a hora de você ganhar um ponto extra. Você vai comentar no nosso vídeo aqui no YouTube e dizer para mim, escrever qual foi dessas questões a que vocês mais erraram. A que os 3 sétimos anos mais erraram. Se você acertar dessas, qual foi a mais difícil para você, que provavelmente foi a questão mais errada, você vai ganhar um ponto extra. Se você acertar, viu? Tem que acertar. E aí eu digo no final do dia qual foi a questão, eu digo para vocês, tá certo? Tchau, galera. Até a próxima aula.